Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Estamos ao vivo pelo Facebook da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Paraná, para a 20ª edição das Quartas Trabalhistas. Eu sou Márcia Raquel, e em nome da Fundação Leonel Brizola e do PDT Paraná, agradeço a participação de vocês que estão nos assistindo, interagindo por meio das redes sociais. Peço que não se esqueçam de curtir e de compartilhar nosso evento. Hoje o nosso tema é Discurso Simples, Problemas Complexos, os desafios da política industrial e as ações do governo Bolsonaro. E para debater sobre esse assunto, a Fundação Leonel Brizola, Paraná, convidou dois especialistas, a Michele Stum. A Michele é economista, mestre em Sociologia e doutora em Ciência Política. Ela atua na produção de pesquisas e estudos industriais. É consultora em projetos de planejamento estratégico e urbano. É também colunista do blog Nuances, especializado em política e economia. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. E também a gente convidou o nosso... o nosso segundo convidado é o Wellington Nunes. O Wellington é cientista político, atualmente participa de um programa de pós-doutoramento, de um programa de pós-graduação em ciência política da UFPR, onde atua como professor e pesquisador. E consultor técnico da ARW, desculpe o meu inglês, Advisory, empresa de consultoria em relações governamentais com foco em meio ambiente e sustentabilidade. É cofundador também, colunista e editor-chefe do blog Nuances, especializado, como eu já disse, em política e economia. Boa noite, Wellington, seja bem-vindo também à nossa Quarta Trabalhista. Boa noite a todos e a todas, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E para mediar esse debate tão importante, a gente convidou o cientista político Diogo Tavares, mestre e doutorando em ciência política pela UFPR e atua como secretário adjunto do PDT Paraná. Boa noite, Diogo. Boa noite, secretário executivo do PDT do Paraná. Eu falei o quê? Desculpa, adjunto, secretário executivo. Senão quem for o adjunto vai querer me matar. Me perdoe. Secretário executivo, gente. Bom, pessoal, feitas as devidas apresentações e também sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso mediador para conduzir esse debate. Mas antes eu quero reforçar para vocês o convite para que vocês que estão nos assistindo encaminhem pelo chat sua pergunta, o seu comentário, dê um like se vocês estiverem gostando e compartilhem o nosso evento, tá bem? Um bom evento a todos e todas, e é com você, Diogo. Obrigado, Márcia. Boa noite a todos e a todos que nos acompanham nesse debate. Quero agradecer em especial aos colegas de partido aqui presente, pessoal dos movimentos, pessoal que participa das atividades da Fundação, mandatários, filiados, enfim, todos os pedetistas. E queria agradecer em especial também os colegas estimados, a Michele e o Wellington, que aceitaram, né, o convite para participar desse debate tão importante e nessa missão que nós estamos aqui, que eu acredito que é uma missão muito nobre das quartas trabalhistas, de furar a bolha, né? A gente tentar unir universidade com a militância partidária, com o pessoal técnico que trabalha nas assessorias dos políticos aqui do PDT, enfim, todos que acompanham aí, o público geral também, né? E, enfim, discursos simples, problemas complexos, né? Que a gente se colocou aí como desafio de discutir. A crise nas democracias, os colegas concordam, ela parece evidente, né? A gente tem episódios recentes, como a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, disputas eleitorais bastante violentas pelo mundo, violentas e polarizadas, eleições fragmentadas, como a gente teve dos nossos vizinhos aqui, Equador e Peru, onde nem os dois candidatos que vão para o segundo turno atingem, por exemplo, 50% dos votos, né? Parece, assim, haver uma crise de representação, uma crise das instituições políticas, não sei, né? Quem sou eu aqui para
para falar o que de fato está acontecendo, e aí eu acho que nosso debate vai explorar um pouco dessa crise. Mas uma coisa, eu concordo com o professor e filósofo espanhol Daniel Innerarity, que ele fala que nesse mundo complexo e de incertezas que a gente está vivendo atualmente, parece que quem oferece o discurso simples, principalmente na eleição, tem sido premiado na política, né? Um pouco do que a gente vai falar aqui, tem sido recompensado, principalmente agora aí com a ascensão da extrema-direita em parte das democracias do mundo. Mas a gente não se engane, porque a própria esquerda também tem lá os seus discursos simples para problemas complexos, em alguns exemplos. E os discursos simples, então, que nós estamos falando, que marcam essas disputas eleitorais, estão lá entre nós versus eles, esquerda versus direita, os de cima contra os de baixo, os imperialistas contra os nacionalistas. Vamos fazer do nosso país aquilo que já foi no passado, né? Um certo saudosismo, America Great Again, né? Diria o Trump. Não vamos deixar que o nosso país se transforme numa Cuba ou Venezuela, não vamos deixar que os Yankees invadam nosso país, enfim, trouxe alguns exemplos aqui. Vamos construir um muro para impedir que os migrantes entrem no nosso país, mamadeira de piroca, kit gay, desculpe até o termo aqui, abaixa o comunismo, enfim, vários discursos que simplificam, né? Acho que simplificam demais a política e ameaçam, de certo modo, as democracias. E o pior, né, o que eu acho que a gente vai falar aqui também, que muitas vezes aquele que vence as eleições com esse discurso tenta governar também com esse discurso numa eterna eleição, né? Então, enfim, e quais são os problemas complexos? Nós temos hoje a crise climática, a robotização do trabalho, o aumento do número de refugiados, nunca foi tão grande assim como na Segunda Guerra, o número de refugiados, a crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus, a baixa representação das minorias na política, e a desigualdade social causada, né, pelo acúmulo de capital na mãos de poucos. Eu acho que nós aqui gostaríamos de apresentar soluções para todos esses problemas, mas não seria nem justo e honesto apresentar soluções para todos esses problemas, né? Então a gente estaria até, quem sabe, reproduzindo esse discurso simplificado se a gente oferecesse soluções para todos esses problemas. Então hoje a gente vai nos concentrar aqui nos desafios da política industrial, com nossos dois convidados, e na importância das capacidades estatais para a gente resolver esses problemas complexos, né? Talvez não teremos aqui soluções para esses problemas, talvez a gente coloque mais pulga na orelha atrás do nosso ouvinte, daqueles que nos assistem, e mais, enfim, curiosidade dos nossos espectadores, mas a gente vai aqui com esse desafio de falar um pouco sobre a função, né, das políticas industriais e sobre as capacidades estatais para a gente resolver, de fato, os problemas. Então, eu passo a palavra primeiro para Michele, que vai falar um pouco para nós sobre política industrial e alguma das ações do governo Bolsonaro nessa área. Boa noite, Michele. Olá, boa noite. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Tá aparecendo? Sim. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo? A minha voz tá ok também, né? Posso começar? Pode começar sim. Ok. Bom, então, novamente, boa noite a todos e a todas, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? E dizer que é uma grata satisfação estar aqui com vocês na noite de hoje, participando dessa discussão, que, no meu ponto de vista, é muito importante para o desenvolvimento econômico, não só paranaense, como brasileiro, né? E como o título já anuncia, né, a ideia do exercício de hoje se concentra na exposição de alguns desafios de política industrial contemporânea, né, da política industrial contemporânea, e também na exposição das ações do governo Bolsonaro nesse campo, né, no campo da política industrial. E a gente não pode começar essa discussão sem falar da crise, né? Da crise do coronavírus, né? Que agravou ainda mais, né, o processo de desaceleração econômica observada já em 2019, né?
Aí, como todo mundo já sabe, né, em função dos bloqueios impostos, das medidas de isolamento social, e principalmente das perspectivas negativas dos agentes econômicos, o choque da Covid foi extremamente severo, né, impactando tanto a demanda, né, de bens e serviços, quanto a oferta, quanto a produção, né, diversos segmentos, né. Nesse contexto, a produção industrial, ela sofreu uma redução de 11%, 11,2% no segundo trimestre, né, de 2020, do ano passado, logo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou, né, a pandemia, né. A produção industrial, ela teve um processo de recuperação, né, e fechou o ano com um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior. Os analistas, eles analisam esse processo abrupto de queda da produção, né, assemelham esse processo à crise de 2008 e 2019, né, que naquela ocasião a produção industrial teve queda, né, por 4 trimestres consecutivos e demorou 3 trimestres para se recuperar, né. Aqui a dúvida agora é que se a crise atual vai ter a mesma velocidade, né, a saída da crise vai ter a mesma velocidade da crise anterior, né, e aí existem algumas divergências entre os analistas, né, principalmente em função aí do desenvolvimento das novas mutações do vírus, né, a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai permanecer dentro, né, à mercê dessas medidas de contenção e de isolamento social, né. Outro fator que ainda pode, que vai influenciar a produção industrial global é a distribuição de vacinas, né, a gente sabe que os países aí têm percentuais de vacinação muito díspares, né, e outro fenômeno que pode influenciar a produção diz respeito à redução da dependência externa, né, da dependência das exportações, né, de alguns bens e serviços estruturais. O que significa isso? Que com os bloqueios, principalmente na escala de comércio internacional, né, os bloqueios, eles não só aconteceram impedindo que as pessoas saíssem de casa, mas ele também aconteceu no âmbito do comércio internacional. Isso fez com que países passassem a priorizar a redução da dependência externa, né, e essa redução, ela pode, né, impactar o nível, né, de recuperação da produção industrial. Essa recuperação, ela também é marcada por outro fenômeno, né, o fenômeno da desigualdade, né, em que a gente observa que alguns países estão saindo melhor, né, da crise, no caso a China, né, em detrimento de outras economias, no caso dessas economias industrializadas, que ainda, né, apresentam um decréscimo, né, na produção, né, e aqui uma situação mais ou menos que seria o caso das economias em desenvolvimento e as economias emergentes, né. A recuperação da produção industrial também ela é marcada por uma guinada mais tecnológica. Isso significa que a produção industrial está sendo puxada, né, por segmentos mais intensivos em tecnologia, né, como a produção de computadores, eletrônicos, elétricos e também de produtos farmacêuticos, né. Na contramão, a gente observa que os setores de baixa intensidade tecnológica, e, portanto, aqueles mais intensivos em mão de obra, né, como a produção de couro, vestuário, elas vêm apresentando perda considerável, principalmente nas economias industrializadas, né, que chegou a bater aqui quase 20% de redução, né. Enfim, essa recuperação, né, da produção, que é marcada, então, pela desigualdade e por uma guinada mais tecnológica, ela é resultado, né, de esforços em 2 níveis de atuação, né? O primeiro é no nível micro, né, no microeconômico, né, em que empresas mundo afora aí responderam à crise de diversas maneiras, né? Primeiro, cortando custos, né, toda a gordura, né, que poderia ser cortada da planilha de custos, essa foi uma das primeiras ações observadas dentro do âmbito empresarial. Depois houve registros, né, de fechamento de filiais, né, de filiais de indústrias e empresas, não só no Brasil, mas também em diversas partes do mundo, né. Esse processo foi acompanhado pela criação de programas de demissão em massa e também pela criação de pacotes de redução de salários e jornadas de trabalho, né.
Também houve registro do redirecionamento dos processos produtivos, né, em que empresas passaram a alterar sua produção, né, se destinando a produtos mais urgentemente necessários ou que tiveram a demanda aumentada em função da crise, né. Aí também tem registros de fábricas que também reorganizaram seus negócios para fazer o uso do teletrabalho, né, que a gente não precisa também discutir muito, mas também do comércio eletrônico, né, para tentar burlar o fechamento de praças comerciais que aconteceu em várias cidades brasileiras e também do mundo, né. Essas características, essas respostas do setor industrial, elas também foram acompanhadas, como eu já disse, né, pelo aumento da aquisição de insumos locais, né, em função aí dos bloqueios, né, de comércio internacional, faltou insumos e matérias-primas, faltaram insumos e matérias-primas em várias partes do mundo, né? Então, as empresas passaram a adquirir insumos, né, locais e regionais, né? E esse fenômeno é o que os economistas estão chamando de reorganização das cadeias globais de suprimentos, né? No âmbito macroeconômico, né, no âmbito governamental, a gente também tem um registro aí de uma série de estratégias, né, para tentar conter a crise, né? Governos, né, estados passaram a assumir o controle de empresas domésticas, como o caso da General Motors nos Estados Unidos, né. Também há registros de bloqueio de exportação, ou seja, de compra, né, externa, de venda, né, para o exterior de suprimentos médicos e hospitalares, né. Isso também foi acompanhado pela estatização da compra de certos suprimentos críticos, né, que não necessariamente são ligados aí a suprimentos médicos e hospitalares. Alguns estados passaram a controlar ou a modificar a aquisição e seleção de investimentos estrangeiros. O que isso significa? Eles passaram a controlar a quantidade de dinheiro externo que entraria nos negócios nacionais, né, no sentido aí de tentar também controlar ou incentivar, né, determinados segmentos econômicos, né. Fora isso, alguns estados tentaram se aproximar de alguns setores, né, que eram mais vitais para o interesse nacional, que é o caso da indústria aeronáutica na Alemanha, né, e também houve um processo de repatriamento da produção de alguns segmentos, como, por exemplo, da indústria automotiva, né, na França, que o Estado francês passou a ser acionista, né, da Renault para tentar conter aí os efeitos negativos da crise. Como conclusão, a gente pode afirmar, não só a gente, mas vários artigos que estão disponíveis, eles mostram isso, que há um retorno da política industrial na agenda governamental, né, na agenda global, na agenda de políticas públicas. Só que, diferentemente do período anterior, né, à crise do coronavírus, agora essa política é marcada pelo protecionismo, ou seja, pela proteção da indústria nacional, e também marcada pela preocupação ou pela necessidade de autossuficiência produtiva, ou seja, a crise evidenciou que existem falhas no comércio internacional e que, se os países dependerem do comércio de fora ou da produção externa, eles podem ter insuficiência de outros setores, né? Outros setores podem ser impactados por isso. O Brasil, ele também, né, também tem uma política industrial, né, esse não é um fenômeno só observado externamente. Internamente, a gente tem registrado aí uma política industrial bolsonarista, né, ainda que ela seja fragmentada, ela não seja anunciada, ela não tenha um nome, né, e ela não tenha um local, né, um documento que enumere ações, metas, resultados esperados, ela existe sim, né, o governo vem lançando algumas propostas de ações e algumas ações propriamente ditas, né, que em conjunto elas mostram que o governo Bolsonaro sim tem uma política industrial, né,
Algumas delas, eu vou mostrar 8 ações, algumas delas não passam de intenções ainda, elas não foram concretizadas, né? Elas precisam de apoio político ou passar por algum processo de sabatinagem na esfera legislativa ou no campo supranacional, né? Ainda dependem disso, né? Outras já foram executadas, né? E o conjunto dessas ações, eles mostram que a estratégia bolsonarista, na contramão que vem acontecendo no mundo, ela é uma estratégia eminentemente liberal, né? Porque ela se posiciona contrária às práticas de política industrial mais intervencionista. Outra característica dela é que ela levanta, ela traz de volta para a arena política decisões que foram negadas ou postergadas em governos anteriores, né? Então, a política industrial do governo Bolsonaro, ela é marcada por essas características. E quais as ações que evidenciam essa política do governo Bolsonaro? Eu vou passar agora a enumerar elas, são 8 ações, né? E eu vou passar muito rapidamente por elas. A primeira ação diz respeito à adesão do Brasil ao acordo de compras governamentais no âmbito da Organização Mundial do Comércio, né? Que se o Brasil passar a aderir a esse acordo, ele daria isonomia de tratamento às empresas nacionais e estrangeiras em processos de licitação pública. O que isso quer dizer? Que os gringos podem, né, se o governo assinar esse acordo, os gringos poderão participar de licitações públicas brasileiras, né? Por exemplo, na construção de estradas e rodovias e também no fornecimento de bens e serviços, né? Na contramão, o Brasil também poderia participar, né, de licitações, né, de licitações internacionais, né? Uma segunda ação do governo Bolsonaro refere-se à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, né? E se o Brasil entrar na OCDE, ele precisaria se adequar às práticas defendidas pela instituição. Isso quer dizer o seguinte, que o Brasil deixaria de ter um Plano Nacional de Desenvolvimento e passaria a adotar as políticas combinadas no âmbito da OCDE, né, que é composta por 37 países atualmente. A terceira ação se refere à renúncia do status de país em desenvolvimento no âmbito também da Organização Mundial do Comércio. O que isso significa? Que o Brasil, ele assinaria, né, um documento dizendo que ele não é mais um país em desenvolvimento e que ele está preparado, né, que ele aceitaria negociar as suas relações comerciais em condições de igualdade com as nações ricas, né? Deixando a imagem de que o Brasil estaria preparado economicamente para abrir mão do protecionismo, ou seja, abrir mão da proteção das indústrias nacionais, dos negócios nacionais, e que essas indústrias, os negócios aí estariam aptas a competir em pé de igualdade com os negócios, né, de países desenvolvidos, por exemplo, né? A terceira ação, ela é uma discussão antiga, né, que é a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, né, que já vem aí se desenrolando ao longo dos últimos 20 anos, né, mas o governo Bolsonaro anunciou uma predisposição à assinatura desse acordo, né, e se isso se concretizar, o acordo prevê uma diminuição de tarifas comerciais, né, e a implementação de medidas que também buscam diminuir o protecionismo, mas aí na via do comércio Mercosul-União Europeia exclusivamente, né. A quinta ação, que do meu ponto de vista é a mais preocupante, seria a alteração da Constituição, né, por meio de uma proposta de emenda constitucional que visa alterar o artigo 173 da Constituição e que proíbe reservas de mercado. O que quer dizer isso? Que o Brasil ele passaria a proibir reservas de mercado que beneficiam, né, empresas privadas e públicas. O que são reservas de mercado? São espaços destinados à atuação de uma empresa ou de um conjunto de empresas eleitas em determinado segmento
econômico, né? No caso, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, são empresas públicas que atuam, né, em determinados segmentos e elas detêm alguns monopólios, né? Então, esse artigo, ele proibiria esse tipo de reserva de mercado para empresas públicas e também para a sociedade de economia mista. No final do texto, se isso for aprovado, estaria proibido, né, seria proibido no território nacional também a adoção de modelos que impeçam, né, o Brasil seria proibindo medidas, né, que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência, ou seja, o livre comércio, né, e aí puxando um pouco de ideias mais liberais também, né. Essa ação da extinção do Centro Nacional de Tecnologia de Eletrônica Avançada, o CEITEC, ela já foi executada, essa empresa ela já foi extinta, né? E o governo usou como justificativa o fato de que era uma empresa que era muito custosa, né? E gerava pouco lucro, porque ela era direcionada à pesquisa e à formação de pessoas na área de eletrônica avançada, né? Que do ponto de vista da gestão atual, isso deveria ser uma área explorada pelo mercado privado. A penúltima ação, ela diz respeito à desnacionalização das compras públicas direcionadas à defesa e à segurança, né? Por meio de uma comissão do Exército Brasileiro em Washington, que atua fora do Tribunal de Contas, fora da atuação do Tribunal de Contas, o Brasil ele já vem comprando, então essa é uma ação que já está sendo executada, o Brasil vem comprando diversos itens americanos, né, direcionados à defesa e à segurança. O Ministério da Justiça e da Segurança também anunciou que pretende, por meio do mesmo mecanismo, comprar armas, munições, uniformes e veículos de transporte para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária também, né? Essa ação, ela gerou aí uma crise, né, em relação à indústria nacional, na indústria de defesa nacional, que questionou, né, o governo em relação a essas compras, né, já que o Brasil ele tem a capacidade, né, já tem empresas instaladas que produzem, né, esses itens, né, e não faria sentido o governo comprar, né, itens americanos em detrimento dos itens nacionais, né. E a última ação diz respeito ao redirecionamento do BNDES, né. Na gestão da Dilma e do Lula, o BNDES ele foi usado como braço de financiamento e fomento para atividades econômicas, né? E na mudança de gestão do Temer e do Bolsonaro, o BNDES ele passou a ser utilizado como braço para os processos de concessões públicas, privatização e também outras formas de desestatização, né? Isso fez com que essa mudança de direcionamento do BNDES fez com que as operações de financiamento caíssem drasticamente, impactando principalmente o setor industrial. Como vocês podem ver pela linha amarela, no início da década, né, ou ainda na gestão do Fernando Henrique, a indústria detinha, né, ou controlava quase 60% do total de desembolsos do sistema BNDES. Hoje, no governo Bolsonaro, a indústria, né, capta menos de 17% do valor global, né? E se vocês olharem pela linha amarela, né, e ela vai decrescendo, esses seriam os menores percentuais dos últimos 25 anos. Então, como conclusão, para fechar a minha parte, o que foi mostrado foi o seguinte: a crise do novo coronavírus, ela impactou, ela chocou a produção industrial, né? A produção industrial, ela vem se recuperando, ela vem sendo marcada por um processo de desigualdade, né, em que os países, eles não estão se recuperando da mesma forma. Ela também é marcada por um processo de uma guinada mais tecnológica, ela vem sendo puxada por setores mais intensivos de tecnologia, né? A gente viu
que essa recuperação é fruto de 2 níveis de esforços, né, um no nível micro, em que empresas estão se reestruturando, né, para tentar continuar os seus processos produtivos, né, e no nível mais macro, em que governos estão lançando uma série de instrumentos, né, que buscam controlar os efeitos negativos da crise, né. Então, a gente vê aí um processo de ressurgimento de uma política industrial mais intervencionista, né, marcada aí por um protecionismo, né, e marcada também pela necessidade de autossuficiência produtiva. O governo Bolsonaro, ele também está instituindo uma política industrial, só que ele está indo na contramão do que está sendo observado no mundo, né? E a política industrial do governo Bolsonaro, ela é marcada pela baixa oferta de instrumentos de financiamento, pela extinção de pesquisa e formação de recursos humanos em segmentos de alta tecnologia, pela desvalorização da indústria nacional nos processos de compras governamentais, né, pela proibição de instrumentos que buscam incentivar os setores industriais e também pelo abandono de medidas que visam, né, proteger a indústria da concorrência externa. Se tais medidas, como a gente viu, das 8 que eu apresentei, 5 ainda não foram concretizadas, se elas forem, de fato, forem implementadas, o governo Bolsonaro ele estaria instituindo o fim da política industrial intervencionista no território nacional, pois grande parte dos instrumentos, né, normalmente utilizados para induzir o setor, eles estariam formalmente proibidos em função de acordos supranacionais ou de normas constitucionais. E aí vale dizer que se houver modificação na Constituição, por consequência, estados e municípios também estariam proibidos de usar esses instrumentos de política industrial, né? Além disso, né, com o processo de abertura, né, se esses acordos forem assinados, o Brasil estaria assinando também um processo de abertura econômica, né, aliado à ausência de crédito e à falta de incentivo para o desenvolvimento da atividade. O setor industrial brasileiro ele poderia assistir, né, como consequência dessa política, ele poderia assistir mudanças bruscas, né, em sua estrutura, que envolve aí tanto padrões de emprego, né, empregos, nível de emprego, né, empregos formais, no caso, e produção e comercialização. Bom, eu encerro por aqui, né? Se alguém tiver curiosidade sobre o detalhamento dessas ações, os textos, né, e mais informações sobre a política industrial bolsonarista está no blog, né, que eu sou colunista juntamente com o Wellington. E agora eu agradeço, né? Vou passar a palavra para o... Deixa eu interromper aqui, só um pouquinho. Obrigado, Michele. Enfim, desde já vou passar a palavra aqui para o Wellington. Só vou ler alguns comentários aqui. O Bruno Santos falou boa noite, ótimo tema. O Arthur, durante a fala da Michele, falou, ou seja, a política industrial do Bolsonaro é uma não política. A Carol Rutz falou, deu uma opinião aqui, uma política pior do que a outra. Vamos passar aí, então, para o Wellington, para a sua explanação. Wellington, fique à vontade. Obrigado, Diogo. Eu agradeço novamente o convite para estar aqui hoje. Boa noite a todos e a todas, novamente. Bom, eu vou tentar, então, continuar um pouco. A Michele já fez aí uma ótima explanação das políticas industriais ou das tentativas de política industrial que vêm sendo implementadas ou vêm sido tentadas implementar no Brasil. Eu vou falar de um tema um pouco mais abrangente, mas que tem muito a ver com isso também, com política pública de maneira geral, e tem a ver com o tema geral proposto aqui para a discussão de hoje, que são os problemas complexos versus os discursos simples, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente fazer uma rápida apresentação, só para não me perder aqui e não gastar muito tempo. Se aparece aí para vocês. Ótimo. Deixa eu só tentar colocar no modo apresentação aqui. Beleza. Bom, então, o assunto que eu quero tratar aqui, o tema geral que eu quero tratar aqui hoje é capacidades estatais e políticas públicas
e isso tem muito a ver com o que a Michelle apresentou e com o tema geral proposto aqui hoje. Mais especificamente, eu vou falar aqui rapidamente de três assuntos, né? 2 tipos de capacidade estatal, capacidade técnico-administrativa e as capacidades político-relacionais, e vou falar de capacidade, da relação entre capacidades estatais e resultados de políticas públicas, ou seja, implementação de políticas públicas, que é algo que nos interessa a todos, seguramente. Então, do ponto de vista técnico, capacidade estatal tem a ver, basicamente, com os processos que capacitam os estados a produzirem políticas públicas de maneira geral. Tem uma literatura imensa sobre isso, eu não vou adentrar esse assunto aqui, mas fica aí as referências para quem eventualmente tiver curiosidade. Aqui, basicamente, o problema central aqui é a autonomia e as competências técnicas, as competências burocráticas disponíveis para que os estados, para que os governos possam estabelecer objetivos e atingir esses objetivos a contento. É preciso ter gente competente para tratar das coisas, com formação, com especialização, é preciso ter recursos de coordenação de atores, é preciso ter expertise para implementar políticas públicas em determinadas áreas, por exemplo, o tipo de conhecimento, o tipo de competência técnica para implementar políticas sociais, como o programa Bolsa Família, por exemplo, ou Minha Casa Minha Vida, é muito diferente da capacidade necessária para implementar políticas industriais aos moldes dos quais a Michelle acabou de apresentar para a gente. Então, para cada área de política pública do Estado, em todos os níveis, né, no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais, é necessário que os atores, que os gestores de políticas públicas, que os políticos tenham ou se não têm a competência eles próprios, que contem com uma equipe devidamente capacitada para implementar, para elaborar e para implementar essas políticas públicas. Então, no final das contas, quando se fala em capacidade técnico-administrativas ou capacidades burocráticas, é disso que se está falando, de competência técnica, de especialização, de expertise, para implementar políticas públicas em uma determinada área, né, em um determinado setor. Sejam elas políticas sociais, políticas industriais, políticas da área de saúde, e a gente tem visto aí, agora, durante a pandemia, o resultado catastrófico da incompetência na gestão de políticas públicas na área de saúde, por exemplo. Então, esse é um bom exemplo de como as capacidades são importantes e de como elas podem ter consequências trágicas quando elas não existem ou não estão disponíveis. Um exemplo que eu mencionei aqui, além desses, são algumas das políticas, aí tem muito a ver com o que a Michelle estava apresentando, né, que são as políticas de promoção de desenvolvimento industrial no leste asiático na segunda metade do século XX, entre 1950 e 1980, mais ou menos, em países como Japão, Coreia, Taiwan, para ficar aqui em 3 exemplos. Então, basicamente é disso que se tratava, né? O que havia por lá, segundo uma extensa literatura comparada sobre esses países, eram basicamente a presença de burocracias suficientemente autônomas e competentes para estabelecer e perseguir metas desenvolvimentistas, né? Metas de estratégias industrializantes. Basicamente, o que se implementou nesse período foram políticas industriais agressivas, nesses 3 países e em outros casos aí do leste e do sudeste da Ásia. Então, só para citar um exemplo aí, bastante conhecido quando se fala desse assunto. E essa capacidade, passando falei das capacidades técnicas, né, e agora eu vou falar de capacidades políticas. Mais recentemente, há uma literatura cada vez mais numerosa aí, chamando a atenção para os desafios que a democracia, que a vigência das instituições democráticas trazem para o processo de implementação de políticas públicas. Então, basicamente, seria preciso, na visão desses autores, atualizar aí a discussão sobre capacidade estatal para dar o devido lugar para a participação popular, para a vigência das instituições representativas, para as instituições de controle, para as instituições de participação que os regimes democráticos envolvem. Então, o que essa literatura tem chamado a atenção mais recentemente é a necessidade de se adicionar, então, às competências técnicas burocráticas que nós nos referimos anteriormente, algumas capacidades políticas, sobretudo
aquelas relacionadas com o desenvolvimento das relações entre o Estado e a sociedade civil. Eu trouxe aqui, inclusive, uma citação de um dos autores bastante conhecido dessa literatura, que é o Peter Evans, e ele trata justamente disso, né, da ampliação da participação, do debate público e dos mecanismos de controle. Então, seriam, desculpem, essa capacidade política, essas variáveis que têm a ver com o adensamento das relações entre Estado e sociedade civil, que precisariam ser incrementadas, precisariam ser adicionadas às capacidades técnicas referidas anteriormente. Então, para deixar claro, né, não se trata de abrir mão das capacidades técnicas para ter capacidade política, mas se trata de juntar as duas coisas, né, de juntar expertise, conhecimento especializado em uma determinada área de políticas públicas com capacidade de diálogo com setores sociais organizados, com a participação da sociedade civil de maneira geral e, claro, a participação e a coordenação desses atores, né, não adianta simplesmente abrir as instituições para participação sem a devida capacidade de coordenação de atores e fazer com que os trabalhos sejam organizados para que os resultados possam ser alcançados. Então, é disso que se trata quando essa literatura fala de capacidade política, é disso que nós estamos falando. Bom, e aí, uma pergunta importante é se capacidade estatal, de fato, faz diferença, se isso serve para alguma coisa. Enfim, senão não faz sentido a gente ficar discutindo essas coisas. Mais especificamente, a gente pode se perguntar se diferentes níveis de capacidades estatais, por exemplo, vamos pensar em 3 níveis, baixo, médio e alto, podem ser associados a diferentes resultados de políticas públicas melhores ou piores. E o que uma literatura recente tem mostrado é que sim, que essas coisas estão relacionadas. Então, níveis distintos de capacidades, tanto técnicas quanto políticas, eles estão sim empiricamente associados a diferentes tipos de resultados. Arranjos institucionais mais capazes tecnicamente, mais competentes tecnicamente e mais capazes politicamente, eles têm resultados de políticas públicas melhores do que aqueles arranjos institucionais nos quais esses níveis de capacidade são menores. Então, sim, capacidade técnica e capacidade política estão empiricamente associados a resultados melhores em termos de políticas públicas. Para citar um exemplo, falando ainda de política industrial, a Michelle conhece esses trabalhos, eu estudei isso, tem trabalho publicado nessa área também. Quando se compara, por exemplo, o nível de capacidade técnica e política das políticas sociais no Brasil nos últimos 20 anos, pegando, por exemplo, o programa Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, que são duas políticas sociais bastante conhecidas, e você compara isso com as políticas industriais que foram implementadas no Brasil de 2004 para cá, a Michelle sabe muito bem disso, tem uma pesquisa de doutoramento sobre o assunto, a gente percebe claramente os níveis diferentes de capacidades, num caso e no outro, né, nas políticas sociais, os níveis de capacidade são muito mais altos do que nas políticas industriais, e os resultados das políticas sociais de programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, todos nós conhecemos, são muito superiores, são muito melhores do que os resultados em termos de política industrial que, por exemplo, o Plano Brasil Maior e o Programa de Desenvolvimento Produtivo geraram. Eu estou falando aí de 2 programas que foram implementados entre 2008 e 2014. Então, sim, quando se compara essas coisas, os programas de política social que têm mais capacidade técnica e mais capacidade política tiveram resultados muito melhores do que os programas de política industrial que tiveram resultados muito aquém do esperado, né, daquilo que foi estabelecido nesses programas. Bom, então, é disso que se trata, né? Os níveis de capacidades observados estão associados aos resultados alcançados ou não em termos de políticas públicas e as práticas inovadoras. Aqui, prática inovadora tem a ver, basicamente, com as soluções pensadas durante o processo de implementação para contornar dificuldades que surjam durante esse processo dos atores que participam daquela política pública para contornar dificuldades durante o processo de implementação. Um exemplo que pode ser citado aqui é as obras de transposição do Rio São Francisco. Houve muita celeuma, houve conflitos políticos entre os estados nordestinos, aqueles estados que seriam mais ou menos
beneficiados pelas obras, e esse acordo político, o acordo político em torno disso foi costurado no Congresso Nacional, para que as obras, de fato, pudessem seguir. Foi criado um impasse entre esses estados, e o Senado Federal, mais especificamente, foi o ator que ajudou a coordenar e a solucionar esse problema político, de conflito político, esse impasse político que surgiu durante a implementação dessas obras, e a obra pôde continuar após essa inovação, essa prática inovadora durante o processo de implementação das obras da transposição do Rio São Francisco. Bom, então, para finalizar, e sobrar tempo para a gente conversar um pouco mais a respeito desses assuntos, a gente pode, basicamente, a produção de políticas públicas, de maneira geral, ela, obviamente, depende das preferências dos atores, né? Não se trata de negar isso, né? Qual a agenda? No final das contas, qual a agenda que será implementada, se ela vai ser mais ou menos intervencionista, se ela vai ser mais ou menos liberal, se ela vai ser mais ou menos desenvolvimentista, se ela vai ser mais ou menos inclusiva. Tudo isso depende das preferências que movem, que orientam os atores. Então, qual a agenda a ser implementada tem a ver com isso. O problema da capacidade estatal não ignora, naturalmente, esse problema, mas está preocupado com uma outra questão. A questão que orienta essa discussão dada uma determinada agenda de políticas públicas, seja essa agenda orientada por quais valores for, por quais preferências forem, como é que a gente faz para implementá-la? Como é que a gente faz para colocar isso em prática? E é disso que se trata. E o que a literatura tem mostrado é que a implementação de uma agenda de políticas públicas depende de bons níveis de capacidade técnica e de capacidade política para sair do papel. Senão, basicamente, os resultados não aparecem e a gente desperdiça recursos e não consegue atingir os objetivos esperados para a política. Certo? Então, era isso que eu queria apresentar nesse primeiro momento, e a gente pode conversar mais sobre esses e outros assuntos durante o nosso debate. Muito obrigado, Diogo, pelo convite novamente. Maravilha, muito obrigado pelas exposições, e achei muito interessante, né, o que o Wellington falou ali, que resolver esses problemas complexos que a Michelle apresentou muito bem, depende, né, tem a ver com capacidades estatais, mas também com capacidades políticas, né, e atualmente nós temos um presidente que praticamente estimula a crise entre os poderes, né, constantemente os seus discursos têm causado crises entre o executivo e o legislativo, o executivo e o judiciário, e o Wellington deu bons exemplos de como a implementação de políticas públicas depende da harmonia entre os poderes, né, não só de técnicos no executivo, mas da harmonia desses técnicos com a área política, né, do governo e também o legislativo em si. Pessoal, a gente tem aqui algumas perguntas que foram enviadas, a gente tem perguntas no chat, mas eu vou começar aqui o debate, depois a Márcia vai ler ali as perguntinhas do chat. Eu vou começar o debate com uma questão que eu vou colocar e com uma perguntinha enviada pelo Núcleo de Economia, representado enfim, o PDT tem um núcleo de economia, para vocês saberem, um núcleo que discute economia internamente no PDT, bem bacana, e foi enviada uma pergunta aqui por um dos representantes, o Arthur Pentagna, e eu vou fazer, então, essas duas perguntas. A primeira, eu vou colocar uma discussão aqui, né, a gente viu como é, enfim, complexo tudo que a gente está falando aqui, e vocês dois parece colocaram ali uma questão do Estado estar assumindo funções importantes na economia, né? Recentemente, o presidente da Eurásia, que é, se eu não me engano, a mais importante empresa de assessoria política aí do mundo, ele disse assim, o consenso de Washington acabou, né? Ele falou isso baseado ali na eleição do Biden, nesse plano de recuperação econômica que o Biden pretende implementar aí com o Estado assumindo um papel muito importante na política econômica norte-americana, né? Então, vou deixar para vocês aí essa questão. Então, quer dizer que essa retomada econômica norte-americana proposta pelo Biden marca o fim do neoliberalismo? Fica aí essa questão para vocês, para quem quiser responder. E a pergunta do Núcleo de Economia é mais direcionada à questão da política industrial, tá? Ficou assim. Uma das críticas mais comuns dos liberais
as políticas industriais é de que haveria um risco grande dessas políticas serem capturadas por agentes econômicos procurando rendas. Como minimizar esse risco? Então, deixo para vocês, para quem quiser responder essas duas questões. Sobre o plano que foi recentemente lançado pelo novo presidente dos Estados Unidos, eu estava lendo sobre ele, até fiquei na dúvida se eu colocaria alguma coisa na apresentação e tudo mais, mas uma frase que me chamou a atenção, eu entrei na página do plano e logo na entrada tem uma frase que marca muito bem a intenção dele. Ele diz o seguinte, que o futuro americano deve ser construído pelos americanos, né? Então, esse seria um slogan dessa nova política. E eu estava vendo as características, quase todas elas, né, elas também, como é que eu posso dizer, elas se ligam àquilo que eu estava comentando anteriormente na apresentação, né? Elas são direcionadas à proteção da indústria nacional, à proteção e ao fortalecimento, né, e à geração de empregos, principalmente da manufatura, né? E a ideia, né, dessa frase, essa frase que simboliza que o futuro, né, seria construído, seria made nos Estados Unidos, não made in China, né, no caso, eu acho que marca muito essa ideia, assim, sabe, do retorno da política industrial intervencionista nos Estados Unidos. Eu acho que com esse plano, eu acho que ele fecha, acho que não tem muita discussão, assim. O que eu estava acompanhando nos jornais muitos economistas americanos, eles duvidam, né, da eficácia desse tipo de política, né, que ela é muito criticada exatamente pelo que o núcleo de economia, um dos aspectos, né, uma das críticas à economia, às políticas industriais intervencionistas é exatamente isso, né, esse processo de que alguns setores, algumas empresas, elas acabam capturando ou ganhando, né, muito mais e tomando conta dessa política, que no caso aqui no Brasil, quando o governo Lula elegeu alguns campeões nacionais, né, para a indução, né, dentro do Plano Brasil Maior, né, e de outras políticas, isso também foi muito criticado, né, isso dizia o seguinte, né, que esses setores eles iriam receber muito dinheiro ou muita atenção do Estado, né, e isso ia dominar toda a política industrial. Eu acho que no caso do novo plano americano, ele é nítido isso, só que agora o foco da política industrial americana são tecnologias verdes. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso. Isso eu acho que também é uma nova guinada, assim, sabe, porque isso também tá acontecendo, essa discussão também está acontecendo no território, na Europa, principalmente, né, tem um retorno, né, de políticas industriais, só que agora elas são marcadas, né, elas são direcionadas para setores mais sustentáveis, ou para, né, setores que, mais, né, setores mais verdes, digamos assim, né. Então, respondendo a pergunta, sim, eu acho que com o lançamento desse novo programa, sim, pelo menos em território americano, eu acho que está decretado o fim da política industrial liberal, né, porque não tem as características, né, todas as características desse novo plano Biden, ele trazem, né, trazem a máscara, né, da intervenção, né. Existe um plano, né, existe um plano de desenvolvimento, esse plano ele é marcado pelo nacionalismo, né, pela produção made nos Estados Unidos e não em outro território, existe a eleição de setores, né, setores campeões, no caso, que são aqueles que utilizam tecnologias verdes, e existe um objetivo, que é a geração de mais empregos, né. Então, eu acho que só com esses elementos já dá para afirmar com certeza sobre isso. Bom, Diogo, eu, em boa medida, concordo com o que a Michelle já disse. Eu não sei se é exatamente o fim do consenso de Washington, mas
Bom, para contextualizar, o Consenso de Washington foi um decálogo proposto, um conjunto de 10 medidas, basicamente de reformas propostas. O termo, inclusive, foi cunhado pelo John Williamson, que faleceu recentemente, inclusive, que é um economista americano que tem um trabalho muito mais amplo e acabou ficando famoso por essa ideia, né, por esse nome e tal. Mas, enfim, então, basicamente era um conjunto de reformas que prometia que os países que fizessem aquelas reformas teriam um crescimento sustentado e estabilidade econômica. Era esse o espírito da coisa. Isso vigorou mais ou menos aí entre 1900, o consenso, o nome é de 1989, mas esse espírito de menos intervenção do Estado na economia durou aí entre meados dos anos 70 até a crise de 2008. E esse eu acho que é um ponto interessante. Se a gente olha para a coisa de uma perspectiva histórica, um pouco mais ampla, essas políticas econômicas mais ou menos intervencionistas, a maior ou menor participação do Estado na economia, existe essa flutuação histórica mesmo. Então, para não ir muito longe, de 1850 até 1929, quando a gente tem uma crise financeira traumática, né, foi um período de vigência do liberalismo clássico, né, dessas medidas de menos intervenção na economia, e de 29 em diante, em função da crise, inicia-se um processo de maior intervenção do Estado na economia, com as políticas sociais e industriais, de construção, é o nascimento da social-democracia europeia. Então, entre 1930 e 1970, você tem um período de intensa intervenção estatal na economia, isso em vários países do mundo. Né? A partir do começo dos anos 80 para cá, houve uma virada novamente, né, para uma política mais liberal, ou, para usar um termo da moda, neoliberal. Isso durou até 2008, basicamente, com outra crise financeira muito, muito drástica, que basicamente reorientou a política macroeconômica dos Estados Unidos e dos principais países europeus. Então, isso já vinha, esse espírito, essa mudança, esse turning point, esse ponto de virada aí na política macroeconômica mundial, ela vem desde 2008. E aí, com a crise do coronavírus, a partir de 2020, a coisa realmente tomou uma outra proporção, como a Michelle mostrou, em função da imensa catástrofe que é essa situação que nós estamos vivendo. Então, me parece que, olhando, falando um pouco em um consenso emergente agora, ou, sei lá, o espírito do tempo, é exatamente isso que a Michelle falou. É uma política econômica com mais intervenção do Estado, um papel maior do Estado, seja em políticas sociais, em políticas industriais, em diversas áreas da sociedade, e essa ideia de sustentabilidade, de uma política econômica, de um desenvolvimento que a literatura tem chamado de retomada verde, né? A ideia de como fazer para gerar emprego e renda de maneira sustentável. Isso tem sido fundamental. Essa não me parece que seja. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas não dá para fazer esse tipo de previsão. Mas isso não é só discurso. Isso não vai acabar junto com a pandemia. Os investimentos que estão sendo feitos nessas áreas são muito volumosos, são muito significativos, e há de fato uma mobilização, uma coalizão em torno dessa ideia de retomada verde em vários países do mundo, de países desenvolvidos. E agora, isso tem sido liderado pelo Biden nos Estados Unidos, isso tomou uma proporção muito maior. Então, acho que, de fato, nós teremos aí no curto e no médio prazo, sim, um papel maior no Estado e uma preocupação muito maior com o meio ambiente, de maneira geral. Acho que só respondendo a pergunta do núcleo econômico, você pode refazer de volta, Diogo, por favor? Que eu não podia. Falava sobre que uma das críticas comuns dos liberais às políticas industriais é de que haveria um risco grande dessas políticas serem capturadas por agentes econômicos procurando rendas. Como minimizar esse risco?
Bom, esse também foi uma crítica à política industrial da Dilma, né, que jogou ali, como a gente viu naquele gráfico ali do BNDES, que jogou muito dinheiro, né, na mão dos industriais. Uma das formas, isso estou falando da literatura, tá, que a literatura aponta como uma forma de controlar a corrupção e controlar esse ganho, né, essa renda extra, né, seria a instituição de alguns mecanismos de contrapartida, né? Então, o Estado, quando ele escolhe alguns setores, né, que seriam beneficiados, né, seja por financiamento, linhas de crédito, ou até mesmo isenção tributária, ele deveria cobrar algum tipo de retorno, né? Seja aí um retorno, isso pode, aí a criatividade vai longe, né? Seja um retorno mais social, né? Um retorno, a empresa poderia investir em ações sociais, ou poderia melhorar o nível de escolaridade dos seus trabalhadores, ou teria que demonstrar que aquele dinheiro que ela recebeu, né, na forma de financiamento ou de isenção, ela gerou algum tipo de benefício econômico mais externo, né, gerou externalidade, né? E a gente percebe, pelo menos nas últimas políticas industriais, que nenhum tipo de instrumento dessa natureza foi instituído, né? Se jogou muito dinheiro na mão do setor industrial, né? Como a gente viu ali, só do BNDES, mas também existiu uma série de isenções tributárias na época, no período, né, petista, e nada, né, nenhuma contrapartida foi cobrada, né? Então, esse é só um exemplo, né, de como isso poderia funcionar, né? E isso, estou falando no âmbito da literatura, mas na prática, pelo menos brasileira, não existe registro disso, assim, né? Pelo menos recentemente. Isso é fundamental se a gente pretende avançar nisso, né? Se algum dia a gente pretende fazer política industrial de novo, uma política industrial digna do nome, a gente precisa pensar numa maneira a gente precisa aprender a implementar isso. E a experiência internacional está ali, a literatura é imensa a respeito disso. Essas contrapartidas, isso é desenho de política pública, né? Isso é implementação de política pública. Os contratos precisam prever essas coisas. Você vai subsidiar uma determinada área, é preciso haver contrapartida. Para citar o exemplo, mencionar o exemplo dos países do leste asiático que eu citei anteriormente, Coreia, por exemplo, e os países todos ali, Japão, Taiwan, mais recentemente Tailândia, China, basicamente essas indústrias são subsidiadas, sim, pelo Estado, mas elas precisam ser capazes, elas são subsidiadas para competirem no mercado internacional. Então, a empresa precisa apresentar avanços, progressos e inovações durante esse processo, em períodos de tempo específicos, que façam com que ela possa merecer esse tipo de, na falta de um termo melhor, merecer esse tipo de subsídio. Então, no caso coreano, por exemplo, se as empresas não cumpriam as metas que eram estabelecidas, elas perdiam o direito ao subsídio. Então, você não dá subsídio ad eterno ou para 30 anos, como nós fizemos recentemente. Você dá subsídio atrelado a um conjunto de contrapartidas específicas e aquilo, se você não cumpre aquelas metas, você perde o direito ao benefício. Aí você pode, porque daí você pega o benefício e pode usar o dinheiro para incentivar outras empresas que vão cumprir essas metas. Então, a coisa, de fato, precisa ser redesenhada, feita de outra forma. Pegando aí o exemplo dessa guinada mais verde, né, das novas políticas industriais, uma contrapartida poderia ser a demonstração de que a empresa está desenvolvendo pesquisas, né, para desenvolver tecnologias mais limpas, né, por exemplo. Né, ela recebe dinheiro do governo e demonstra, né, que está gastando em pesquisas nesse sentido. Claro que daí, assim, tem o sucesso e o insucesso, mas eu acho que o esforço, né, já compensa.
o que, né, enfim, aqui, pelo menos no caso brasileiro, não tem sido registrado isso, né? A gente tem algumas perguntas no chat. Nós temos 4 perguntas aqui, eu acho que a gente pode fazer blocos de 2. E caso eu caia, minha internet está bem estável, Diogo, você dá suporte aí, tá bem? Eu vou começar, então, com a do Chicão Somavila. Ele fala o seguinte: o governo Bolsonaro é citado no estudo do professor e pesquisador Benjamin Teltbau, que fez pesquisa sobre o tradicionalismo, cuja agenda é a destruição para a reconstrução. O que esperar de um governo que segue tal cartilha? Essa é a pergunta do Chicão. E também o nosso companheiro da Fundação, o Dante Barleta, ele fez a seguinte pergunta: já se falava muito na desindustrialização do Brasil bem antes do governo Bolsonaro, mas parecia mais uma intenção desarticulada. Os dados indicam para um processo deliberado de desindustrialização neste governo, ou pode ser um exagero interpretativo? Então, aí eu jogo para vocês. Posso começar com essa última? Pode. Bom, desindustrialização é um termo utilizado para se referir à queda da participação da indústria, seja no PIB, seja na balança comercial, seja na geração de empregos, né? É um processo de queda da participação industrial, né, em vários indicadores, né, econômicos, né? O mais famoso é no PIB, né? Então, quando as pessoas falam assim, o Brasil está vivendo um processo de desindustrialização, quer dizer que a participação da indústria no PIB vem caindo ao longo do tempo. A pergunta é que os dados indicam um processo deliberado de desindustrialização nesse governo. Eu, de fato, não mostrei nenhum indicador de desindustrialização. O que eu mostrei no final é que essas ações em conjuntas, elas podem agravar o processo que já estava em curso, sim. Nessa parte eu concordo, né? Mas ali no estudo ainda não foi citado nada nesse sentido. Mas, enfim, só continuando, né, o raciocínio, esse é um processo que já vem, né, se fortalecendo e vem sendo verificado já há alguns anos, né, não é mérito do Bolsonaro, e isso já vem, a indústria já vem perdendo participação já há muito tempo, né, e é fruto é um fenômeno bem complexo, tem vários estudos aí sobre esse fenômeno, inclusive bem legal. Bom, como a Michelle respondeu a pergunta do Dante, e esse é um assunto muito amplo, eu não vou aqui retomar o assunto, eu vou ficar com a pergunta do Chicão, então. Aliás, o Chicão Somavila é um velho conhecido, um velho amigo, gostaria de mandar um abraço para ele. Então, Chicão, eu não conheço o livro que você se referiu, e você que fala de destruição para reconstrução. A minha impressão, então vou dizer o que eu acho, né? O estudo eu não conheço, esse que você se referiu. O que eu acho? O que eu acho é que talvez o governo, uma parte do governo pelo menos, tem muito o espírito da proposta geral que foi lançada para a nossa discussão aqui hoje. É um discurso excessivamente simplista para problemas muito complexos, para problemas que exigem uma quantidade de informação e uma capacidade para resolvê-los que é muito além do que está posto aí, do que está disponível aí. Então, no final das contas, em muitas dessas áreas, tudo bem, em algumas áreas você pode ter destruição deliberada, por exemplo, no meio ambiente, talvez seja a mais clamorosa delas, né? Então, nós temos um Ministério do Meio Ambiente hoje que atua de maneira deliberada numa direção antiambientalista. Então, e aí o paradoxo é proposital. Essa é a realidade. Então, o que nós temos visto em termos de desmatamento, por exemplo, nos últimos 2 anos, é um negócio impressionante. E não é só isso, né? Ali tem uma ação
nessa linha, a ideia de diminuição de recursos. Quando você pega, por exemplo, o orçamento, estava fazendo um estudo a respeito disso recentemente, para um outro projeto, e a redução de orçamento é imensa, as mudanças institucionais, né? Você basicamente tira os profissionais gabaritados da área, por exemplo, do ICMBio e do IBAMA, e troca esse pessoal por gente de outras áreas que não tem nenhuma expertise, que não tem nenhum conhecimento, que não tem nenhuma experiência de atuação na área ambiental, e basicamente coloca essas pessoas lá para tocar uma política, e aí o resultado é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Mas em muitas outras áreas falta projeto, falta ideia do que fazer, falta saber como fazer, como resolver os problemas. Então, eu acho que tem um pouco dessas duas coisas. E no caso da ambiental, talvez a destruição seja proposital, mas em muitas áreas falta competência mesmo, falta preparo, falta saber resolver os problemas. Enfim, e é isso. Problemas dessa complexidade já é difícil para quando você tem gente competente lidando com isso, quando você tem gente incompetente, despreparada, fica muito mais complicado. Ok, obrigada. Temos mais duas perguntas. Outra também do Chicão, e essa ele direcionou para você, Wellington, que é a seguinte: as políticas públicas, para que possam alcançar resultados significativos ou próximos ao ideal, facilitam se realizadas em conjunto com burocratas e políticos ou não? E uma outra segunda pergunta do Arthur, também do Núcleo de Economia do PDT. O BNDES é uma instituição que existe desde a década de 50, com um corpo técnico concursado e altamente qualificado. Dessa forma, o que falta para criar essas capacidades técnicas para fazer com que as políticas industriais deem resultados? Com vocês. Bom, eu vou começar dessa vez então, Michele, mas, enfim, fica à vontade. Uma das perguntas foi direcionada para mim, né? A outra não, acho que é a do BNDES. Eu vou começar pela pergunta do Chicão, que está um pouco mais relacionada com o que eu tratei aqui. Então, respondendo diretamente a pergunta, sim, Chicão. Basicamente, o que essa literatura sobre capacidade estatal aponta, principalmente a literatura mais recente, é que essa interação entre burocracia, né, quem implementa a política pública no Estado, seja no município, no Estado ou no governo federal, e os políticos, né, o burocrata e o parlamentar, por exemplo, eu citei aqui o exemplo do Senado, da participação do Senado na solução de um conflito de interesses que surgiu na época da transposição, durante as obras da transposição do Rio São Francisco. Essa é uma interação que deve acontecer em regimes democráticos, e que muitas vezes acontece para solucionar problemas de conflitos de interesse. Existe uma arena legislativa para isso, né? Em democracias a gente resolve problemas de interesse, conflitos de interesse nas instituições especializadas, né? No espaço adequado para isso. Isso pode ser feito no Congresso Nacional, isso pode ser feito nas assembleias legislativas estaduais e municipais ao redor do Brasil. Mas, então, essa interação entre burocracia e os políticos profissionais, e mais do que isso, com a sociedade civil, os grupos da sociedade civil organizada, sim muito importante para resolver problemas, para implementar políticas públicas a contento, e para, enfim, basicamente por uma questão de legitimidade também, né? Porque, no final das contas, você está implementando política pública para a sociedade como um todo. Então, faz todo sentido você ouvir, para citar mais uma expressão da moda, os stakeholders, né? As partes interessadas envolvidas naquele processo de implementação de políticas públicas. Sobre o BNDES, na pergunta do Arthur, eu vou deixar isso para a Michele, que é economista e tem mais o que dizer a respeito, mas me parece, pelo que eu tenho acompanhado, tem aí alguns colegas que estudam o BNDES, o Alessandro, por exemplo, que é doutorando pelo programa de pós-graduação em ciência política da UFPR, estuda o BNDES há muito tempo, e o que a gente tem feito, tem visto, existe uma capacidade técnica do BNDES, isso é notório, desde o surgimento do banco. Então, mas o BNDES tem uma estreita relação
com as agendas dos governos também. Então, é uma agência técnica que tem expertise, que tem competência, que tem profissionais de altíssimo gabarito, mas também responde, estamos numa democracia, às orientações dos governos. Então, a Michelle citou aí o exemplo do BNDES trabalhando em concessões e privatizações. O BNDES já fez isso lá nos anos 90, também quando no processo de privatização nos governos do Fernando Henrique, por exemplo. O BNDES teve um papel mais ativo durante os governos Lula, porque essa era a orientação do governo Dilma também. Então, também a orientação política da coisa tem muito a ver com os governantes, né, com a agenda do governo de turno. E o BNDES sabe implementar a política pública, é isso que eles fazem. E o pessoal lá é realmente muito capacitado, pelo menos é isso que a literatura especializada tem mostrado. Bom, a minha opinião, ela não é nada divergente do Wellington. Eu acho que só retomando o que a gente estava comentando sobre criar mecanismos de contrapartida, né, eu acho que talvez uma das formas que o BNDES poderia atuar mais seria nisso, né, porque daí, como ele é um órgão de concessão, né, de crédito, ele poderia atuar nessa linha de frente, né, na cobrança de contrapartidas para, né, concessão desses créditos, né, desse retorno, né, e só complementando o que o Ayrton já disse, assim, ele poderia atuar nessa forma, mas ainda a gente não sabe se isso seria uma forma, se daria resultados, né? A gente não posso afirmar que o BNDES atuando dessa forma mais técnica, né, cobrando contrapartidas, a política daria mais resultado ou seria mais eficiente. A gente teria que ver na prática, né, se isso, né, aconteceria de fato. É importante lembrar, Diogo, que é isso, né? O BNDES não implementou política industrial sozinho, né? O BNDES não é uma agência responsável pela implementação das políticas industriais no Brasil. Política industrial é uma política de governo, né? Então, envolve uma série de agências. O BNDES é uma das agências. O BNDES é a principal agência de fomento do Brasil. Então, em geral, quando a questão dos subsídios, por exemplo, passa pelas decisões do BNDES, mas a orientação da política vem do governo. Então, os erros que na nossa opinião aconteceram, pelo que a Michelle disse também, que eu acho equivocado simplesmente distribuir subsídios sem nenhuma contrapartida. Eu acho isso uma política cega. Eu não acho que faça sentido fazer isso. Então, mas essa orientação é do governo, isso não é do BNDES, né? Então, eu acho que a Michelle tem toda a razão. O BNDES poderia, sim, ser um braço para a implementação de uma política industrial mais, digamos, com objetivos mais bem desenhados e mais bem implementados, se a gente tiver a oportunidade de fazer quando isso for possível novamente. Eu acho que essa preocupação é fundamental. Se a gente for lidar com isso de novo, a gente precisa pensar em política industrial de outra maneira, aprender com os erros que foram cometidos nos últimos anos, para desenhar políticas industriais melhores, em outro contexto, né, agora com retomada verde, pós-pandemia, enfim, não dá para desenhar política industrial mais de construção de setores como era nos anos 70, como foi feito no segundo PND lá, pelo Geisel. Não dá, não é outra coisa, a realidade, o contexto é completamente diferente. Então, os objetivos precisam ser outros, e no que se refere ao processo de implementação, propriamente dito, aí a lição de casa precisa ser feita. A gente tem muito o que fazer, porque não dá para simplesmente sair por aí concedendo os subsídios à torta direito, sem nenhuma contrapartida em relação a isso. E, novamente, a gente tem muito conhecimento sobre isso na literatura internacional, no Brasil, em instituições públicas, inclusive como o IPEA, por exemplo, que tem publicações muitas diversificadas, de altíssima qualidade, sobre políticas industriais, inclusive, não só sobre isso, né? Então, de fato, se a gente tiver, quando formos fazer isso de novo, se é que nós vamos fazer isso de novo, não sei quando, eu espero que, enfim, a gente faça isso de uma maneira diferente e que a gente aprenda com os erros que foram cometidos aí recentemente. Maravilha.
Então, a gente tem alguns minutinhos ainda, eu vou jogar 2 perguntas aqui para vocês, jogar até meio capcioso, né, o jeito que eu falei, jogar, mas vou colocar aqui 2 questões bem amplas, mais gerais, assim, para vocês, até aproveitando os comentários dos colegas ali, né, que já estão empolgados com o Ciro em 2023, né, então, 2023 já está um ano depois da eleição, né, já está contando com a eleição do Ciro, o pessoal que está comentando ali. Mas como que vocês veem os atores interessados na política industrial em 2022, falando mesmo de eleição, vocês acham que esses novos temas no debate econômico, na questão da industrialização e tudo mais, como a gente já citou aqui, meio ambiente, enfim, os outros temas todos que citamos aqui, vocês acham que eles vão fazer parte dos debates? E esses atores interessados nesse tipo de política, como é que eles estarão em 2022? E uma, acho que um pouco mais direcionada para o Wellington aqui. O que vai ser, Wellington, então, do Estado brasileiro daqui para frente, com Bolsonaro ou num pós-Bolsonaro? O que você tem para nos dizer aí do que pode ser do Estado brasileiro em termos de capacidades estatais, tendo como referência o que a gente vem vivendo nessa linha do tempo nos últimos tempos aí? Pergunta tranquila, né, Diogo? Só isso. O que vai ser do Estado brasileiro? Bom, eu vou começar de futurologia, né, aqui, para a gente terminar com chave de ouro. Pois é, a gente é muito bom em prever o passado. Né? Prever o futuro é mais complicado. Prever o passado, os pesquisadores são melhores. Assim. Prever o futuro é mais difícil. Mas, enfim, eu vou começar pela primeira, enquanto eu penso na segunda. No que se refere à retomada verde, eu acho que ela vai fazer parte, em alguma medida, da discussão da campanha eleitoral de 2022. Ela tende a fazer parte, porque, de novo, é um assunto que não me parece que vai acabar daqui a pouco. Nem a pandemia vai acabar daqui a pouco, né, pelo que nós estamos vendo. E esse espírito do tempo aí, em relação à retomada verde e a essa maior participação dos estados nacionais nas economias, me parece que vai durar um tempo. Como eu falei anteriormente, olhando para a história, a gente vê que esses processos eles têm uma certa durabilidade, né, uma certa longevidade no tempo. Então, a gente teve um predomínio de mais ou menos 50 anos de políticas liberais clássicas lá até a crise de 29, depois a gente teve mais ou menos 40 anos de política econômica mais intervencionista, e tivemos aí, entre os anos 80 e a crise de 2008, um pouco antes, quase 30 anos também de vigência de políticas mais liberais. De 2008 para cá, a gente já está, em alguma medida, passando por isso, como eu mencionei, essas políticas mais intervencionistas vêm desde 2008 e têm sido intensificadas pela crise da pandemia de Covid-19, não poderia ser diferente. Então, eu acho que, em alguma medida, esses assuntos vão estar, sim, presentes no cenário eleitoral de 2022. Vai depender muito também do tipo de conjuntura que nós vamos ter até lá e da participação dos candidatos, enfim, mas eu acho que, em boa medida, na pauta de economia, é incontornável lidar com esses problemas. Os candidatos vão ter que tratar desses assuntos em alguma medida. Sobre o futuro do Estado brasileiro, então, aí a coisa realmente é um pouco mais complicada. O risco de futurologia ainda é muito maior. Eu acho, o que me parece é que a gente precisa melhorar muito, o Estado brasileiro precisa melhorar muito na sua capacidade de implementação de política pública, de maneira geral. A gente precisa melhorar o processo de produção de políticas públicas no Brasil. A gente tem muitas falhas, a gente tem algumas áreas de excelência, a gente tem uma estrutura muito boa, um nível de capacidade técnica e política bastante razoável nas políticas sociais, foram construídas nos últimos 30 anos, né, política de assistência social, o próprio Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família, que eu já me referi, e tantos outros programas. Então, a gente tem uma estrutura maior, nível de capacidade maior nessa área social. A gente tem muito menos na área de política industrial, por exemplo, como a Michele já falou, como nós já discutimos aqui. Mas, de maneira geral, eu acho que o Estado brasileiro precisa melhorar
a sua capacidade de implementação de políticas públicas. O processo de produção de políticas públicas no Brasil ele é muito falho. E aí é preciso medir essas coisas, é preciso avançar nisso, é um pouco do que a gente estava falando. Não dá para implementar a política pública às cegas, como a gente faz em muitas áreas. É preciso medir as coisas, é preciso ver se elas dão resultados, ver se os recursos estão sendo implementados para perseguir determinados objetivos, se eles estão sendo alcançados ou não, se é preciso mudar a política pública de rumo, se é preciso redesenhá-la, enfim. Hoje em dia não se fala mais nem em avaliação de política pública, né? Porque antigamente, quando se pensava em política pública do ponto de vista cíclico, né? A ideia de formulação, implementação e avaliação. Hoje em dia se fala em monitoramento de política pública, que é o que você faz desde o início do processo de concepção até durante todo o processo que ela está sendo implementada. Então, é disso que se trata, no final das contas, em alguma medida, avaliar a coisa, monitorar as coisas para que a agenda que está sendo implementada, seja ela qual for, aí quem vai decidir que agenda que nós vamos implementar vai ser o eleitorado brasileiro, os eleitores brasileiros nas eleições, mas se aquela agenda que está sendo implementada, se ela está indo para algum lugar, se ela está indo para a direção proposta, e se os recursos estão sendo utilizados para isso. Então, é isso que eu espero, Diogo. Se o Estado brasileiro vai avançar para isso, para esse caminho, aí a coisa é um pouco mais complicada, é difícil de saber. Eu espero que sim. E você, Michele? Microfone, Michele. Voltou. Agora, desculpa, eu estava concentrada já na pergunta dos danos ambientais aqui e acabei não prestando atenção na última parte da fala do Wellington. Mas pode avançar, então, nos danos ambientais? Que tem uma pergunta aqui do Chicão sobre qual que seria a saída para mitigar a pergunta inteira, né? Isso, já pode responder, Michele, também, essa pergunta do Chicão. O chat ali, desculpe. Você está vendo no chat ela ali, né? Já pode responder também a do Chicão, aproveitar. Ele diz o seguinte: o incentivo ao consumo é a forma que os países aplicam para gerar emprego e renda e, claro, aumentar o capital das empresas e também impostos. No entanto, o consumo é sinônimo de prejuízos ambientais. Né? A pergunta que ele faz é qual seria a saída para mitigar danos ambientais e continuar gerando empregos e rendas e impostos, né? Então, assim, essa é uma pergunta também bem, né, como a outra ali, né, cabe várias respostas, mas uma que eu ando trabalhando nos últimos tempos e que tem se mostrado, ou pelo menos assim, um termo que está se tornando famoso, né, que pode ser uma saída, né, para mitigar esses danos ambientais, é um conceito chamado de economia circular, né. Ele também está dominando, assim como essa guinada mais verde, né, tá sendo pauta de discussão da política industrial americana, né. A gente vê esse termo economia circular em algumas políticas industriais, principalmente na Europa, né. O que seria isso? Seria uma nova proposta, né, de organização da economia, que ela busca basicamente três coisas, né, que é a preservação de valor, né, das entradas de matéria-prima, né, que esse valor da entrada da matéria-prima dentro do processo produtivo ele permaneça durante muito tempo, ele não, né, seja desperdiçado, retorne para o processo produtivo não só da empresa que está, né, controlando aquilo, mas também de outras empresas. E daí, né, daria esse caráter mais circular para a empresa. Eu não estou dizendo que essa seria a saída, estou dizendo que essa é uma das saídas que vem sendo utilizadas, né, que vem sendo incentivadas, né, por alguns governos nessa esfera ambiental, né. E algumas... Eu estou participando da elaboração da norma brasileira, né, junto à BNT, da norma brasileira de economia circular, né, e isso está sendo discutido, só para você ter uma ideia, está sendo discutido no âmbito internacional na forma de uma ISO, né,
está sendo criada uma ISO de economia circular, de tão importante que esse termo está se tornando, né? Agora, o Ministério também, que ainda, né, na gestão Bolsonaro, né, mas isso vem de uma frente de outra, que já estava isso, né, já estava sendo constituído em outros governos, também está sendo elaborada uma política nacional de economia circular. Então, acho que essa, não estou dizendo que é a resposta, mas é uma das respostas para a tua pergunta ali, né? Qual que seria um caminho, né? Esse é um caminho que está se mostrando, ou que está sendo discutido, né, mais recentemente, né? E ele pega, se você estudar um pouco mais a fundo esse termo, assim, essa é uma proposta que eu acho que ela tem uma característica diferente da pegada ambiental que vinha sendo discutida até então, né, que era de preservação no sentido, vamos dizer assim, mais ideológico, né, o meio ambiente deve ser preservado. Eu acho que a economia circular, ela traz uma discussão que ela soa melhor, pelo menos dentro, né, no ouvido, né, de alguns segmentos produtivos, né, no meu caso, que eu trabalho mais com a indústria, né. Então, a gente mostra para o industrial que a economia circular, ela tem essa coisa, né, essa pegada, né, esse discurso ideológico de preservação ambiental, mas, ao mesmo tempo, vai gerar lucro para ele. Vai gerar lucro, ele vai empregar mais pessoas, ele pode modificar os modelos de negócios dele. Então, eu acho que ela é um pouco mais efetiva, né, quando você mostra ela e mostra já vários exemplos que estão ocorrendo em várias empresas do mundo. Eu acho que é um discurso que cola mais, sabe, pelo menos do ponto de vista aí, né, fazendo um link com o que a gente está discutindo, né, do ponto de vista de política industrial, essa seria um nível argumentativo ou uma solução que se adequaria melhor, né, pelo menos aos ouvidos do industrial. Né? Legal, eu acho que a gente já meio que estourou o tempo, né, Márcia? A Márcia que está aqui para nos podar administrativamente, a nossa burocracia presente, e a Márcia faz isso muito bem, sempre nas reuniões do PDT. Mas eu queria agradecer de montão ambos os colegas. Ambos os colegas também têm textos sobre esses temas, né? Textos bastante diretos e claros, com esse objetivo de furar a bolha também, lá no blog Nuances, que discute política e economia. Então, quem está nos assistindo, quem vai nos assistir ainda, vale a pena acessar lá, são textos bastante interessantes. E eu acho que esse debate que vai ficar disponível, né, Márcio, depois no Facebook e futuramente a nossa TV PDT lá no YouTube. Enfim, na minha parte, só agradecer aos colegas por esse debate de grande importância aí, né? Que é isso, eu que agradeço a oportunidade. Ok. Agradeço também, Diogo. Foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado, Márcia, também. A Márcia eu não conhecia ainda, o Diogo já conhecia de outros carnavais, mas agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e agradeço também a participação das pessoas dos que estavam nos assistindo, daqueles que participaram, que fizeram perguntas também. Mando aqui um abraço para o Chicão novamente, que fez, mais uma vez, o Chicão fez um barulho aí nos comentários, né? Ok, legal. Gente, muito obrigada também a Wellington pela disposição, muito obrigada a Michele. O debate eu acho que foi de altíssimo nível, o pessoal participou. Muito obrigada ao Arthur, ao Chicão, ao Dante, a Carol, enfim, a todo mundo que acompanhou até agora, que participou, que compartilhou. E em nome do PDT Paraná e também da Fundação Leonel Brizola, eu agradeço a participação de todos, então. E também eu gosto sempre de lembrar e agradecer aos mandatos do vereador Marcos Vieira e também do deputado Goura, que são nossos parceiros na realização das quartas trabalhistas. O vídeo vai ficar, sim, disponível no Face, né, na página da Fundação e também do PDT Paraná, para quem perdeu, quem quiser rever depois, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada, e essa foi a nossa 20ª edição. Olha, é um bom número já das quartas trabalhistas. O evento já está se consolidando, e graças a vocês que estão aí participando e colaborando com a gente. Então, nosso abraço e muito obrigada.
Tchau. Obrigado, gente. Boa noite.